Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Arroz, Feijão e Clima, idealizado por mim, Mariana Grilli. Eu sou jornalista especializada em agronegócio, essa relação com o meio ambiente, clima, segurança alimentar. A gente inaugurou o projeto no ano passado, no âmbito da COP30, olhando muito, para esse evento da ONU que aconteceu aqui no Brasil. O Brasil continua sendo o presidente da COP, então até a 31 lá na Turquia, o Brasil continua sendo presidente, e essa é uma das discussões que a gente vai trazer aqui nos próximos episódios, porque é exatamente isso, a gente precisa continuar acompanhando o que foi dito lá em Belém do Pará no ano passado. E esse ano também a gente está fazendo algumas experimentações aqui no Arroz, Feijão e Clima, porque nascemos num formato de estúdio, então ali com, assim, as poltronas, os microfones, a gente continua gostando desse tipo de formato, mas tem fonte que está longe, tem fonte que está inclusive fora do Brasil, então também vamos trazer mais entrevistas online para conseguir pluralizar as fontes, as vozes aqui no Arroz, Feijão e Clima. Inclusive porque a gente quer olhar mais para o Brasil pela perspectiva do desenvolvimento rural também. De novo, um assunto que pega campo e pega cidade. Estamos falando que é de extrema urgência as zonas rurais se desenvolverem melhor no sentido de saneamento básico, educação, segurança, acesso ao alimento de qualidade, porque é essa infraestrutura decente nas zonas rurais que vai fazer com que o pessoal fique no campo, trabalhe com qualidade e produza os nossos alimentos. E aí eu tô falando de tudo mesmo, tô falando da fruta, da verdura, do legume, mas também dos grãos, grãos que ficam dentro do Brasil, grãos que são exportados. A gente tá falando de algodão que vai para a indústria têxtil e é exportado. Então, é isso. Quando a gente fala de desenvolvimento rural, isso também tem que haver com a nossa discussão aqui no boteco, com os amigos, no rolê, porque a gente está falando de preço da comida, a gente está falando de preço e acesso ao etanol, Então, assim, segurança energética, segurança alimentar, quando a gente tem aí uma quebra de safra, que algum alimento, um tomate da vida vai lá para as alturas, é importante entender a relação, então, disso com o clima, se choveu, se deu seca, por quê. Então, a gente vai construindo o Arroz, Feijão e Clima nessas diferentes camadas que são necessárias de serem debatidas a partir, então, dessa minha vivência no agronegócio, das viagens que eu faço. E é por isso também que a gente vai continuar testando os formatos aqui no Arroz, Feijão e Clima, porque a gente teve, então, essa fase das entrevistas em estúdio, e começamos também a pegar bastante estrada, então tem episódio do ano passado ali que a gente viajou para vários lugares do Brasil, foi ver as lavouras, as áreas produtivas, conversou com o produtor, entendeu que a audiência gosta desse tipo de formato, então estamos abertos a convites, a pautas, a possibilidades para a gente desenhar essas histórias pelo Brasil. E é isso, tem coisa que vai acontecendo e que eu simplesmente decidi que eu vou trazer para cá também, nesse formato aqui, falando, trocando uma ideia, trazendo um pouco das minhas apurações e algumas também provocações, reflexões, para a gente pensar essa conexão do campo com a cidade de uma forma mais amigável. Eu acabo ouvindo de gente que eu conheço, que tá no meu dia a dia, assim, que fala: ai, Mari, desculpa, eu não ouço seu podcast porque ele não tem nada a ver comigo. E este é o ponto que quero persegui-lo, porque a ideia é que ele seja para todo mundo, para todo mundo que come, para todo mundo que abastece o carro, ou enfim, que anda de qualquer transporte que possa ser aí a partir de bioenergia, quando a gente está falando de roupa 100% algodão, tudo isso tem a ver com a gente. É importante a gente entender essa relação e despertar o interesse. Então aqui é esse lugar onde eu vou fazer mais conexões da nossa vida, trazendo mais exemplos, e vamos mesclando com entrevistas online, com visitas a campo e com o que mais for aparecer de possibilidade aqui no Arroz, Feijão e Clima. Um assunto que me chamou muita atenção, bem recente, foi o fato de a ONU ter afirmado ali que, caso a guerra no Oriente Médio continue, se prolongue, realmente não acabe numa perspectiva aí de curto prazo, haverá um encarecimento dos alimentos a nível global. O mundo inteiro vai assistir ao encarecimento dos alimentos. Isso parece que ao mesmo tempo é muito distante, porque a gente está falando, é só a ONU e é o mundo todo, então, mas o Brasil, a sua cidade e o mercado ao qual você vai,
ele faz parte do mundo, né? Esse alimento, ele vai ficar mais caro, já está ficando de alguma forma, e isso pode se agravar por conta da guerra, e aí acredito que você esteja acompanhando. Se você não estiver acompanhando, vale a pena entender um pouco. Mas, resumidamente, então, um conflito ali entre Estados Unidos, Israel e Irã tem feito com que uma região chamada Estreito de Hormuz tenha sido fechada, e aí, basicamente, o transporte do petróleo no mundo passa por ali. E sem petróleo, a gente teve aí uma escalada desses preços, né? Tem outras questões de logística, disponibilidade dos próprios navios petroleiros, mas em linhas gerais, então a gente viu um encarecimento do petróleo, logo do diesel. Isso aqui no Brasil bate muito forte por conta de fazermos ali essas. Toda a logística de grãos, de alimentos no Brasil é feito por rodovias. E esses caminhões são abastecidos a diesel. Então aqui a gente sente isso muito forte. Imaginem isso então em escala global. Então o alimento fica mais caro, primeiro por conta dessa questão, né, do leva e traz da comida. Também tem a questão dos fertilizantes. Os fertilizantes são adubos, gente. É o produto que serve para deixar o solo mais saudável. Ah, tá faltando cálcio, tá faltando, né, o chamado NPK ali, né, o potássio, enfim. Tá faltando esses elementos no solo, são os fertilizantes que vão equilibrar para que ele esteja saudável e a planta, né, ir para frente. E o fertilizante, então, ele é uma matéria-prima ultra básica da agricultura. Aqui no Brasil, então, nem se fala, somos um país majoritariamente agrícola. Goste você ou não, né? Não estamos fazendo juízo de valor aqui, mas o fato é que é uma atividade econômica muito forte no Brasil. Só que depende, né, entre 85% e 90% de importação desse fertilizante. A gente não tem o suficiente aqui no Brasil. E aí a gente entra num negócio dessa segurança alimentar, porque ao mesmo tempo que tem um discurso do agronegócio que fala muito que o Brasil é o país que leva a segurança alimentar para o mundo, mas a gente depende do fertilizante dos outros, né? Então, se os outros não fornecerem fertilizante para a gente não tem como garantir essa segurança. Logo, ela não é tão segura assim. Entende o ponto? Então, essas são alguns componentes do agronegócio que eu vou soltando aqui nessas reflexões, nesses vídeos. Então, falando do encarecimento dos produtos do mundo inteiro, a gente pode pegar o Brasil ali como um ponto de partida, porque somos grandes exportadores, né, os maiores ali de várias commodities, né? É muito fácil a gente pensar em soja, milho, algodão, café, suco de laranja, pecuária, cana-de-açúcar, né? Olhando para uma agenda aí de açúcar em si, não tanto de etanol. Enfim, a gente exporta muita coisa para o mundo, movimenta, né, aves, suínos, pecuária em geral, não só gado de corte, mas, né, as aves, os suínos, a gente exporta muito. Tem muito país que conta com o Brasil para se alimentar. Isso é um fato, isso é um fato. Mas se a gente está dependendo do fertilizante da Rússia, da China, de outros países que têm ali o poder de produzir os fertilizantes, então a gente não está tão seguro assim, né? E é por isso que é importante a gente entender quanto que este mecanismo acaba implicando num alimento mais caro. Porque, de fato, tudo indica que pode ficar mais caro. E, ao mesmo tempo, precisamos fazer o exercício coletivo de pensar as soluções e não só falar dos problemas. Então, aqui no Brasil, a gente tem um plano nacional de fertilizantes que foi criado no âmbito naquele contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, me fugiu aqui um mapa do mundo, entre Rússia e Ucrânia. Então a gente assistiu a uma guerra que também culminou na alta do petróleo e aí na alta dos fertilizantes, e aí também houve essa pressão aqui dentro do Brasil. Falou-se dessa coisa de o quanto a gente importa, mas a verdade é que não avançou. O plano teve sim avanços, tem algumas fontes que conversaram comigo, inclusive do Ministério da Agricultura, mas também entidades, gente que olha mais para essa regulação também. Então, assim, houve o avanço desse plano, mas não na velocidade que o Brasil precisa. E olha aí, uma outra guerra trazendo de novo essa discussão. Então, é importante a gente fazer essas conexões,
porque enquanto sociedade é papel nosso cobrar as autoridades sobre esse tipo de mecanismo que é elaborado, proposto, colocado em prática, mas que não está voltando para a gente enquanto benefício coletivo. E aí, quando eu digo benefício coletivo, é exatamente o fertilizante não ser tão caro, porque a gente não depende tanto de importação. Então, esse custo de produção não fica tão absurdo aqui dentro, não é repassado tanto para a cadeia, logo não fica tão caro para o consumidor, vulgo eu e você. Então, o Plano Nacional de Fertilizantes, ele é um dos exemplos que a gente pode trazer enquanto política pública que olha para a agenda de segurança alimentar de fato, que também olha para a agenda climática, porque muitos desses fertilizantes podem ser biofertilizantes, que não são sintéticos, que não são químicos, certo? Então, não agridem tanto o meio ambiente, estão mais em linha, por exemplo, com o que é chamado de soluções baseadas na natureza, discutido nas COPs, inclusive. Então, os fertilizantes aqui dentro do Brasil, eles podem proporcionar, né, um custo de produção menor, isso não vai ser tão caro para ser repassado ao longo da cadeia e pressionar o consumidor, como eu e você. Então, a gente está falando de clima, a gente está falando de alimento, a gente está falando de agro, a gente está falando de política pública. Então, essas são as conexões que eu pretendo fazer aqui com mais frequência no Arroz, Feijão e Clima. Se você gosta desse formato, me avise, me mande aqui nos comentários, vai lá nas redes sociais. Se você tem ideias de temas que a gente possa ir aqui trazendo esse raciocínio, fazendo essas conexões, deixe uma sugestão de tema também. E se inscreva aqui no canal, se inscreva no YouTube, no Spotify, ajude a gente a compartilhar, a repassar a mensagem, não só desse vídeo aqui, mas essa ideia do Arroz, Feijão e Clima, da gente de fato discutir o agro pela perspectiva da segurança alimentar, do meio ambiente e da agenda climática. Combinado? Eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!